Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 22º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Ai, que dor, que angústia, peito. Não sei por que sempre tenho essa sensação. menina, depois de um tempo eu comecei a ter uma enxaqueca. Todo final de mês essa enxaqueca aparece. Não sei o que acontece. Então, O corpo sempre dando sinais. Aham. Acontece muito em consultório comigo isso, sabe? De ouvir as clientes trazendo queixas assim do corpo e de não entender por que que o corpo ele reage de determinada forma, né, em algumas situações de vida. Não sei se acontece com você. Sim, sim. E aparece muito, né, que são dores que se repetem e achei interessante a sua cena, porque no final do mês a enxaqueca, né? O que isso representa, né, se a gente... Essa cena na verdade é de algumas clientes. Eu, graças a Deus, até hoje não tenho enxaqueca. Não Ufa. sei se em algum momento da vida eu vou desenvolver, né? Mas assim, você sabe, Gi, que eu já faz muitos anos que eu venho com essa pesquisa do trabalho com o corpo, né? Eu, além da formação em psicologia, né? E aí eu lembrei de você falando das velas no outro episódio, né? Eu sempre trabalhei com dança, né? Com teatro, até que eu já falei aqui no podcast. Então, eu sempre fiz muitos trabalhos e muitas oficinas e muitos workshops relacionados à consciência corporal, a trabalhar a dança. E, para mim, durante muito tempo, essas foram coisas separadas. E o psicodrama, quando eu comecei a trabalhar com psicodrama, ele trouxe a possibilidade de eu juntar essas duas coisas, né? A minha formação e a minha experiência na arte, na dança, com o movimento de um modo geral, com a minha experiência com a psicologia e com o psicodrama, né? Bom. Então eu tenho desenvolvido um trabalho, né, que é um trabalho que eu chamo A Voz do Corpo, que é um trabalho que justamente se propõe a ajudar as pessoas a desenvolverem uma escuta do próprio corpo. E que bonito, né? Porque o nosso corpo, ele se comunica com a gente o tempo todo. E às vezes a gente não se atenta aos sinais que ele dá, aos recados que ele manda. E ele sempre manda recados, viu? Eu digo que o corpo, ele é um corpo de memórias, ele traz as nossas memórias, ele é um corpo que traz os nossos posicionamentos, né? Na verdade, a gente deveria chamar corpo-mente, né? Como uma coisa só, e não dividir de forma binária, como a gente divide na nossa sociedade, o corpo é uma coisa e a mente é outra, né? Tudo ligado, né? Não tem como. Inclusive, tem um trabalho de uma amiga da Tamires, sobre violência, e teve uma parte que eu gostei muito, que foi sobre isso, né? A violência que o nosso corpo carrega, essas microviolências, né? E a gente acaba que não se atentando a isso, e o nosso tá aqui no nosso corpo, e quando acessa isso, né? Quando o mínimo quando vai desencadear isso, parece que o nosso corpo já sente, já manda esse sinal. E, inclusive, não a ver com violência, mas nessas férias, eu fui para Bonito, né? E a gente fez alguns passeios. E sabe a sensação de você lembrar que o medo, né? Tava com medo, e aí o meu corpo tava dando sinal do medo, porque era uma tirolesa, e o Gabriel eu queria surpreender ele e ir na tirolesa. E aí eu falei assim, não consigo. E teve uma situação em que eu queria muito ir na tirolesa, eu fui, aí eu fiquei buscando um repertório no meu corpo. Não, eu queria sentir a sensação depois que eu fui, assim, e eu não consegui acessar, mas assim, o que eu quero trazer é que o nosso corpo ele tem muita lembrança e eu só conseguia pensar na sensação que eu tava sentindo em outros momentos. Não, esse medo ele veio aqui, 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 e foi incrível porque é entender o que o seu corpo está sinalizando. Olha, você tá com medo, você não tá com tanta vontade assim. E aí eu até olhei pro Gabriel e falei assim, olha, eu tô com medo e não tô com vontade, então eu não vou. E, inclusive, aí em outros passeios eu fui, fiz Nossa, outras que coisa coisas. linda esse relato, né? Você conseguiu ali na hora fazer uma escuta do seu corpo, perceber o que aquela sensação estava dizendo para Sim. você
e aí você conseguiu tomar uma decisão e comunicar pro teu parceiro isso. Sim, é só medo. Eu falei assim, não, é só medo, não tem vontade, então eu não vou. E aí foi diferente. Em outros passeios veio medo, mas eu falei, nossa, mas eu tô com muita vontade de ir. Então, e aí eu falei, olha, é isso, né? Sobre você respeitar seus limites. E o nosso corpo comunica esses limites. Eu gosto de fazer esse trabalho porque cada vez mais a gente vê uma sociedade que está desconectada do próprio corpo, né, Gi? Então, eu fui fazer Pilates uma vez e a professora me disse assim, Camila, as pessoas aqui não sabem nem, eu digo assim, coloca a cabeça para a direita. E as pessoas não sabem nem onde é que está a cabeça, ela me dizia. E de tanta desconexão que tem, né, daquilo que está pensando para aquilo que está sentindo. E isso é fruto de muito adoecimento psíquico, né? Quanto mais desconectado a gente tá, mais a gente tem uma tendência de adoecer. Por quê? Porque justamente se a gente não percebe, né, os sinais que o nosso corpo está dando, do que a gente precisa, do que a gente quer, daquilo que é confortável, que é desconfortável pra gente, muitas vezes a gente vai se permitindo se violentar. Sim. Né, em relação a isso. Você me lembrou, né, uma atividade que eu fiz no meu grupo de teatro, onde a gente estava trabalhando os nossos corpos, assim, em situações de trabalho, de descanso, em situações de festa. E uma colega nossa, Pamela, beijo Pamela, antropóloga, ela trouxe uma vivência pra gente, né, e ela fez a gente primeiro desenhar as linhas do nosso cotidiano e depois pedir para o nosso corpo trazer essas linhas que estavam no papel para o nosso corpo. E ela foi conduzindo a gente para movimentações que eram de um corpo cotidiano, tipo do dia a dia, né? Como é que você acorda e tal. Depois, como é que é o seu corpo cansado. Então, uma movimentação do cansaço do seu corpo e depois um corpo em festa. Como é que é o seu corpo em festa e pedindo para integrar isso tudo, né? Que a ideia é assim, como é que você vai transformar esse corpo do trabalho, esse corpo do cansaço, um corpo que também entra em festa e poder fazer isso através da construção da movimentação. Então, é uma lógica um pouco invertida do que a gente costuma fazer normalmente, porque normalmente a gente faz aqui, né, e quer resolver tudo aqui, e o corpo tem que seguir aquilo que está sendo determinado pela mente, né? E esse exercício é um exercício da gente permitir que a nossa movimentação leve a gente a fazer uma análise depois disso. Não sei se você já participou de alguma experiência assim, mas foi super interessante. Muito legal. Tô aqui pensando que essa minha relação com o meu corpo, de escutar o corpo, é muito recente. De poder entender o que ele tá querendo me sinalizar e por que que eu tô suando nesse momento, por que que eu fico tensa naquele ponto. E assim, é uma coisa que, poxa, é uma vida inteira, né? Que você vai vivendo e ainda se for pensar, né? Foi jovem ainda essa percepção, mas como assim a gente não tá olhando para o nosso corpo, não tá olhando porque ele tá falando, porque ele tá comunicando. E é muito, muito bacana mesmo. E é uma forma de descansar, né, a mente. Você falou do Pilates, eu tô associando que foi aí que eu consegui ter consciência corporal. De entender mesmo, porque eu seria essa aluna. Essa aluna. Será que não era você, Giovana? Será? Bom, mas olha, quando eu comecei a fazer Pilates, nossa, era um desastre, porque eu não conseguia. E foi um ótimo exercício para eu ter concentração, para eu ter foco, para eu entender o meu corpo, para eu entender o meu limite ali. E quando, nesse período do Pilates, foi onde eu tive mais consciência e eu levei isso para minha vida. Então, para tudo que eu fazia, eu estava presente. Até na academia eu melhorei, porque eu não sei. E você também falou uma vez pra mim assim, não, quando eu faço exercício eu preciso saber qual músculo que vai mexer, qual que. E é assim também comigo. Não, agora eu sei, eu conheço o meu corpo. Eu sei o que eu posso, o que ele pode fazer. Eu tô rindo porque lá onde eu faço musculação, né? Eu faço com o fisioterapeuta Felipe, hoje eu só dando oi pra galera hoje. Às vezes eu tô fazendo e fecho os olhos. Eu fecho os olhos enquanto eu tô fazendo um movimento, justamente para poder me concentrar no meu corpo e na musculatura. E o pessoal fica rindo, né? Fala assim, tá meditando. Eu falo, não, gente, deixa eu me concentrar aqui. Tô me concentrando. E como que isso é importante para mim, né? Porque a gente tá ali, aí conversa com um, conversa com outro, às vezes nem percebe o que você tá fazendo.
acaba se machucando, Sim. né? Acaba não trabalhando correto, porque assim, o personal ou o instrutor da academia e tal vai te dizer, né? Mas é você que tá dentro do teu corpo. Sim. Ele não sabe o que que você tá sentindo, né? Se você não sinalizar para ele, olha, eu tô sentindo uma dorzinha aqui com esse movimento, como é que vai ser, né? E no psicodrama, né, Gi, a gente tem uma técnica que ela é fantástica para trabalhar com esse tipo de situação. Eu trabalho muito em consultório, tanto no bipessoal, quando eu faço esses trabalhos de grupo, né, relacionados a movimento, com a técnica da concretização, né, que é a técnica de você concretizar algo que é mais subjetivo, para você conseguir dialogar com isso e didaticamente você trabalhar com aquele elemento. Então eu concretizo muito as partes do corpo. Né? Eu aprendi isso com você. E funciona? Agora você conta aí. Sim! Imagina se não funcionasse, gente. Demais. É assim, uma coisa que você vai... É diálogo interno, né? Você vai aprendendo e você vê a diferença e você vai se entendendo. Eu acho incrível, assim. E quando falam, né? Ai, parece que o psicodrama é mágica. Não, gente, é técnica mesmo. Quando você consegue ter essa entrega. E acho que entra naquela coisa da conexão que a gente falou. Sim. Quem não viu, vai lá, volta lá, porque tá incrível o episódio. E é essa conexão com a gente para poder realmente se escutar e falar. Né? E olha, lindo. Então, gente, é mais ou menos assim que funciona a técnica da concretização, tá? Quando um cliente chega, né, com alguma demanda assim mais de dor ou de alguma sensação de desconforto no corpo, eu geralmente faço um aquecimentozinho, que é fechar os olhos. E por que fechar os olhos? Ah, esse negócio de fechar o olho. Quem não consegue, fica desconfortável, eu peço para olhar no horizonte, mas se conseguir, eu peço fechar os olhos. Eu sempre explico que fechar os olhos é uma forma da gente olhar mais para dentro do que para a gente olhar para fora. É só para isso, né? Então, fechar os olhos, respirar, prestar atenção no corpo, observar como é que está a sensação ali, se tem algum lugar do corpo que está mais presente, que está chamando mais atenção, ou por algum desconforto, ou por algum conforto. E quando a gente vai identificando que tem ou alguma dor, ou alguma sensação que a pessoa está estranhando, né, que é conflituoso, ou qualquer coisa que seja, a gente pede para a pessoa se conectar com aquela parte do corpo especificamente, e a partir dali a gente começa a fazer um trabalho de diálogo interno da pessoa com aquela parte do corpo. Ah, mas o que a gente vai dialogar? Aí depende de qual é a demanda da pessoa, né? Às vezes a gente pergunta o que essa parte do corpo está precisando, às vezes a gente pergunta o que essa dor está trazendo, ou o que essa sensação de queimação, de aperto, de estrangulamento, ao que isso remete. Às vezes eu trabalho com a pessoa buscar na própria memória outros momentos ao longo da vida onde teve uma sensação corporal semelhante, e aí a gente vai observando o que tem de padrão em cada momento desse na vida para a gente buscar o que historicamente está levando para esse tipo de sintoma, né? E às vezes o contrário também, às vezes a gente está em busca de algo prazeroso que precisa ser usado, vamos dizer, como um repertório sistematicamente para uma situação de bem-estar, uma busca de saúde, de leveza, de felicidade pela pessoa, né? Sim. Então é mais ou menos assim que eu trabalho. Bom, eu gosto muito, assim, quando eu percebo que eu tô com alguns sentimentos, emoções muito afloradas, assim, eu gosto de aterrar meus pés, assim, eu vou calma, até para me conectar com o momento presente, para ficar mais atenta ao que está acontecendo e conseguir ir lidando mesmo com essas tensões, né? E você falando, né, do repertório até pro prazer, eu fiz uma dinâmica com as minhas mentorandas e a gente foi passar creme no corpo. E menina, a mulherada adorou. E assim, o quanto que a gente esquece que o nosso corpo precisa ser cuidado, né? Sim. E o carinho, o toque, o cuidado, o cheiro. Sim. Enfim, tudo isso trouxe uma conexão com elas que foi incrível. Teve relato assim de, nossa, nunca tinha parado para olhar para o meu corpo dessa forma, para cuidar do meu corpo.
E muitas vezes a gente fica esperando que tenha um outro que faça esse carinho, que faça, né? Sim. Então, essa sensação, eu também às vezes uso essa atividade, assim, pedindo pra pessoa, olha, presta atenção que é uma outra mão que está tocando na sua pele e observa a sensação disso, né? É muito legal. Acho que você trouxe uma coisa assim dos outros sentidos também, que também são corpo, né? Esse trabalho da voz do corpo eu faço com a Débora Sestaro, que já esteve aqui com a gente. Gente, tá lá o episódio lá, mas no comecinho, né? Que fala sobre a música. A Débora, ela é musicista, além de psicodramatista, e ela trabalha com voz. E voz é um dos elementos do corpo, né? Assim como os sentidos, outros sentidos e tal. Então, a gente trabalha muito junto isso, né? Integrando a voz, integrando o cheiro, né? Integrando o tato. Tudo isso ajuda a gente a se conectar. Muito bom. E é incrível, eu admiro muito esse trabalho, Cami, de poder trazer essa conexão num mundo tão acelerado, de poder pausar, né? A gente falava de descanso no último episódio, e acho que é você se permitir pausar para você ter essa conexão também, para você aprender a escutar. E como a gente falou do treino, é um treino. No começo é mais difícil a gente parar, sentir o que tá aqui, o que tá querendo me dizer, essa tensão nos meus ombros. Deixa eu amassar meu pãozinho aqui. E quando a gente vai sentindo e permitindo esse cuidado, parece que as coisas vão se acalmando, né, dentro e fora da gente também, porque é essa ligação, né? E é claro, né, Gi, que assim, às vezes a gente tem alguns sintomas que eles são de fundo realmente fisiológico, né, biológico. E a gente, como psicólogo, a gente não pode negligenciar isso, precisa tomar muito cuidado, né? Inclusive, quando eu recebo em consultório pessoas com sintomas depressivos, eu sempre pergunto como é que estão os exames, se estão em dia, né, e tal, porque a gente sabe que tem algumas condições clínicas que estão relacionados, né, a baixa de algumas vitaminas, de algumas coisas, e que se assemelham a sintomas psicológicos. Então, a gente sempre, eu pelo menos sempre trabalho com essa diferenciação, né? O cliente, mas espera aí, a gente já descartou todas as questões fisiológicas. Então, o que fica, se tem um sintoma, ali então tem uma questão emocional, né? E aí é onde essa metodologia é uma metodologia que ajuda a gente a acessar isso, né? E é importante que a gente, como psicoterapeuta ou, né, como diretor de psicodrama, também esteja conectado com o nosso corpo e também esteja presente no nosso corpo. Porque o nosso corpo também está junto com a nossa mente ali naquele atendimento, e ele também é memória, ele também é, né, ele também fonte e guia ali dos nossos trabalhos, né? Se a gente trabalha com o corpo do outro, a gente também precisa preparar o nosso corpo para esse trabalho, né? Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção no psicodrama, que fez com que eu seguisse por essa abordagem, foi realmente poder estar presente com o outro. E o meu corpo, ele fala comigo o tempo todo no atendimento. Então, eu tô ali prestando atenção no paciente, mas parece que eu também tô sentindo aquilo, porque eu tô junto. E acho que entra nessa conexão, em como a gente... Na tele. Na tele, isso. Em como a gente pode vivenciar com o outro e poder compartilhar mesmo, né? Isso, não se misturar, né, gente? Porque existe uma diferença entre a gente estar telecamente vinculado, né, com o cliente e a gente se misturar. Mas para estar telecamente vinculado, a gente precisa estar com essa unidade corpo-mente presente, né? Atento. E eu vejo que essa é uma das grandes diferenças do psicodrama para mim, sabe? Inclusive o Moreno fala, né, que para a gente ter transformação, aprendizagens de fato significativas, a gente precisa ter uma catarse que é integrada, né? Que é uma catarse de integração, né? O que é a catarse de integração? É aquele momento em que, de fato, seria um insight, vou usar uma palavra que é mais conhecida até de uma outra abordagem, mas mais eu sei por que você está falando isso. Porque o meu trabalho, lembra? Nem pensei nisso, você que está falando agora. Mas que ele traz esse a mais, né? Que é com o corpo todo, assim, né? Não é uma coisa que eu me dou conta só com a minha cabeça. Eu me dei conta só com a minha cabeça. Não. No mesmo momento em que eu me dei conta com a minha cabeça, eu senti o meu corpo, né, se revirando aqui, eu senti uma sensação forte, eu vejo uma emoção, né? Quer dizer, que diz que aquilo tocou
Foi no seu trabalho que falou todas as células do corpo? Uhum, É foi. linda essa passagem. Sim. Você tem na sua cabeça para falar aqui? É como se todo o meu corpo, todas as células do meu corpo dessem essa mesma resposta para mim. Gente, né? Isso é o exemplo de uma catarse de integração. Uhum. É como se todas as células do corpo dessem uma resposta diferente, né? E é com isso que o psicodrama trabalha. Uhum. E aí, como é que a gente pode trabalhar com isso sem a gente desenvolver esse trabalho de escuta do corpo? E a gente tem, desenvolvendo esse trabalho, um presente, assim, quase um milagre, né? Para favorecer que o outro também experimente isso, né? Sim. E quando acontece essa integração, não sei como que é pra você, mas eu sempre falo, nossa, é muito forte, é muito intenso e é isso. Eu me casei recentemente e eu senti muito isso, sabe? Parece que, caramba, tem uma coisa aqui muito diferente acontecendo. E eu falei, nossa, é a certeza do que eu quero vivenciar, do que eu queria, do que tudo foi, de como planejado, enfim, e de estar concretizando. Falar, não, é sim. E na hora que eu falei sim, sabe quando? Eu falei, caramba, é isso mesmo. Então, assim, é incrível mesmo quando a gente tem quando tem esse, não é equilíbrio, é integração mesmo. Integração. Isso que você sentiu é o corpo-mente. A sua mente quer e o seu corpo, todas as suas células do corpo querem, né? E quando a gente está muito distante disso na nossa vida, a gente começa a ter sinais do corpo de que alguma coisa precisa ser revista. Né? Algo precisa ser revisto, algo precisa ser realinhado, algo precisa ser olhado. Eu tenho uma cliente, né, faz um tempo já que ela teve alta, que eu estava te contando, né, antes da gravação, que ela se deu tão bem com essa técnica, assim, ela conseguiu crescer tanto com isso, que ela já fazia em casa sozinha. Ela dizia assim, olha, hoje eu conversei com tal parte do meu corpo, coloquei aqui no sofá da minha casa e tive um ADR. Muito bom. Tive um ADR com essa parte do corpo aqui e ela começou já a me contar já o resultado da ADR, já. Ela começou a conseguir já se resolver, vamos dizer, né, a partir daquilo ali. Cara, eu achei isso fantástico. Eu falei assim, deu tão certo, né? Porque eu acho assim, o psicodrama a gente tem tantas técnicas que não significa que todas as pessoas, né, Gi, elas vão conseguir ser tocadas por todas elas, mas quando a gente encontra uma técnica que de fato toca aquele cliente e que a partir disso ele consegue se transformar e ter inclusive autonomia, nossa, é maravilhoso, né? Muito bom. Que legal. E sabe que essa técnica, você uma vez, eu acho que foi na supervisão, Camila é meio supervisora, psicóloga, amiga e tudo. Mas uma vez você falou, não, o que essa ansiedade quer te dizer? Algo assim, né? Foi um período que eu tava mais ansiosa. E aí isso virou um hábito também. Não, peraí. O que essa emoção quer falar pra mim, né? Porque às vezes a gente tá imerso no nosso papel profissional, a gente cuida do outro, né? E às vezes a gente pode cuidar da gente também dessa forma. E é algo que funciona muito pra mim também. Você falou isso, eu me lembrei de uma cliente que um dia ela me deu uma sugestão. Ela falou, sabe o que você podia fazer com você mesma? Ela falou assim, grava... Eu acho que em algum momento eu brinquei com ela e falei assim, eu queria uma terapeuta como eu, às vezes. Porque às vezes tem algumas coisas que eu faço com os clientes que eu acho tão legal. Adorei. Com você. Eu acho tão legal que eu falo, puxa, eu queria passar por uma sessão dessa, sabe? Me dá uma vontade, assim. Não é que eu me ache, não, gente. É que tem umas coisas que são muito legais, né? E são únicas, né? Que é da gente. E é daquela construção com aquele cliente, né? Também. Sim. Se fosse eu comigo mesmo, seria outra coisa, né? Mas enfim. Mas é tão legal que dá vontade de viver aquilo. E aí ela falou assim, você faz assim, você grava e aí... Você fala como cliente, aí depois você assiste como terapeuta, responde. Aí depois você grava de novo. Eu falei, nossa, não é que é uma boa ideia, mas eu não consegui fazer, fiquei até com vontade de experimentar. Será que funciona isso? Muito bom. Ai, vou testar também. Você gostou, né?
Muito bom. Pois é, mas eu não testei, não. Eu acho que eu preciso do outro mesmo, né? Porque assim, aí você fica só com o seu olhar, né? Mas enfim, eu acho que é um exercício. Eu acho que tem legal. momentos em que a gente É um diálogo, né? tem momentos em que a gente tá mais com a gente mesmo e Sim. que é importante também a gente poder saber fazer isso, né? Mas foi interessante, você me lembrou disso. Mas é isso, Gi. Eu acho que em épocas assim de tantas doenças autoimunes, né, relacionadas a dores no corpo, né, fibromialgias e tantas outras por aí, é tão importante a gente ter ferramentas para poder lidar com esses sintomas físicos, né? Em épocas, como a gente tem falado, de desconexão, de correria, de tudo isso que a gente tem falado em todos os episódios, é tão importante a gente poder saber que isso pode nos ajudar, né? Que no tem dia a dia. recursos, né? Sim, sim. E em épocas de telas, é muito importante a gente ajudar essas crianças e esses adolescentes também a entender que tem um corpo, não só os olhinhos na tela, né, e a mãozinha aqui, e poder também trabalhar esse corpo, né? Isso eu acho que é um tema importante também. Sim, já podemos abordar. É isso. Muito bom. Esse foi o 22º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. E olha, todas as quartas-feiras teremos novos episódios, então inscreva-se no canal. Até lá! Até!